segundo o IBGE, desde 1996 realizasse a Pesquisa Anual de Comércio, o que apresenta dados muito relevantes ao setor terciário produtivo. Especificamente no mercado varejista, encontrasse um número elevado de empresas de pequeno porte atuando nesse cenário, estimado em 7.889 mil pessoas e remunerando perto do valor de 62% de todo o mercado comercial. Isso distribuído próximo a 1.298.000 empresas no território brasileiro. Os processos de trabalho por vezes são alicerçados por funcionários de início de carreira, principalmente em pequenos estabelecimentos, onde o proprietário é também o vendedor, comprador e estoquista, aliado a poucos funcionários que o auxiliam na tarefa árdua de atender o público. O presente trabalho usa um estudo de caso de uma padaria inserida dentro de um supermercado de médio porte, ao qual pretendisse ampliar seu mix de oferta, mas apresenta receio quanto ao impacto de controle de estoque. Objetiva-se analisar o fluxo atual e propor a partir de teorias e ferramentas acadêmicas, apresentar caminhos a esse empreendedor. Atualmente, é fácil observar como têm crescido os setores relacionados à venda de perecíveis no varejo em geral. Em um supermercado, por exemplo, esses setores, por vezes, chegam a representar mais de 60% do faturamento total. Paralelamente, tornou-se muito fácil empreender no mundo globalizado, junto ao qual observa o vasto número de comércios dos mesmos itens em um mesmo bairro atendendo a um público limitado. Nos bastidores de toda essa comercialização existe toda uma preocupação para ser competitivo no mercado através de bons preços, qualidade, bom atendimento, variedade no mix, etc. E para que o empresário possa oferecer isso ao cliente final, existem uma série de fatores e cuidados a serem cuidados para que se tenha eficácia no processo todo. Com base nesse embasamento, o presente trabalho visa trazer maiores informações e estudos na área, apontando os maiores erros e dificuldades quando o assunto é o gerenciamento de estoque e armazenagem no ramo de perecíveis, o qual terá como estudo de caso um supermercado na cidade de Cesário Lange, chamado A dos Supermercados. Para bom entendimento e previsibilidade no negócio, é necessária uma gestão controlada de todas as etapas do processo de um projeto, bem planejado e controlado. Planejamento é a formalização das expectativas futuras, daquilo que se quer que aconteça num determinado momento. Durante a execução dos planos, ocorrem desvios, como clientes que mudam de ideias sobre tipos e quantidades de produtos e prazos anteriormente acertados, fornecedores que atrasam suas entregas, equipamentos e máquinas que se quebram. O controle é a forma de administrar essas variações, ajustando processos e corrigindo rotas. São esses ajustes que fornecem os subsídios para que as operações alcancem as metas traçadas no planejamento. Por meio da comparação entre os resultados fornecidos pelos controles e as expectativas de desempenho, podemos decidir pela intervenção na operação ou, até mesmo, pela reavaliação do planejamento. Um recurso para reconhecimento de um projeto é o ciclo PDCA, Plan, do Check Act, ferramenta que foi criada por Walter Schoenhardt e difundida por Deming nos meios de administração, de modo a produzir análises localizadas de melhorias para diversos projetos. Essa ferramenta tem como direcionar o projeto, fatiando-o por etapas, de modo a condução de atividades bem estabelecidas e controladas. Para a investigação, essa ferramenta auxilia rapidamente na coleta das informações logo na primeira fase, entendo o que está acontecendo localmente e instantaneamente, e permitindo o estabelecimento de planos de ação. Na sua segunda fase, põe-se em prática, e executa-se os planos, dando continuidade a uma terceira fase para conferência se essas etapas estão conforme o plano inicial. Na sua última fase, entende-se a necessidade de uma reflexão do todo ocorrido até aqui, de modo a revisitar as ideias iniciais, treinar as pessoas envolvidas e assim fechar o ciclo PDCA, dando oportunidade a uma nova rodada para melhoria no processo já produzido. No empreendimento como padaria, conforme disposto pelo Sebrae, 2020, o armazenamento possui 3 condições de temperatura, dependendo do produto: item congelados, igual ou inferior a menos 18 graus Celsius, item sob refrigeração, inferior a 5 graus Celsius, item sob temperatura ambiente, quando não perecíveis seguem especificações do próprio fabricante. A temperatura máxima que se recomenda é de até 26 graus C.
No estoque de produtos secos, os ingredientes e embalagens devem ser armazenados em local limpo. Para garantir a proteção contra a contaminação, deve-se respeitar a ventilação e temperatura adequadas. As distâncias mínimas recomendadas são 60 cm do teto, 25 cm do piso e 10 cm das paredes ou entre uma pilha e outra. O material usado para armazenar os produtos deve ser de material resistente, liso e impermeável. Seguindo a proposta do projeto de apoio à tomada de decisão em processos de engenharia, foi-se escolhido um supermercado de menor porte em vistas de expansão de sua padaria. Trata-se do supermercado Ado, localizado na cidade de Cesário Lange. A entrevista foi concedida pela diretora comercial, responsável por compras e estoque. Seu nome não foi divulgado a pedido da mesma, mas podendo apresentar o nome da empresa em questão. Para facilitação de orientação, utilizar-se-á o pronome compradora, objetivando entender a capacidade do processo. Conseguiu-se mais detalhes quanto à operação partindo desde o seu descarregamento para armazenamento de estoque chegando até a gôndola para o cliente. É importante mencionar que toda a operação da padaria é feita por 5 pessoas, porém se revezando sendo em turnos, onde ficam a líder e 2 operárias por vez. A líder é a única que acompanha todo o processo em ambos turnos e se encarrega de receber e verificar os produtos recebidos. Iniciando o processo de armazenamento atual, o recebimento é feito por um conferencista do supermercado, e na sequência chegando até a líder que se encarrega de separar os itens e vistoriar a validade, assim como autorizar ou notificar falhas para a ocorrência do pagamento. As caixas que são transportadas até o estoque que fica entre os freezers. Parte da seleção separa esses materiais para alguns que ficarão alocados nos freezers ao fundo do estoque e outros são direcionados direto até as gôndolas de vendas separando-se em balcão frio e balcão quente. O processo é todo simplificado com ocorrência a cada 2 vezes por semana. O controle de inventário ainda é precário, e a operação de cadastro de produtos novos pode levar entre 1 hora a 1 dia para a alimentação do sistema, sendo todo o relatório disponibilizado, de forma diária por anotações. Na falta da líder, uma das operárias faz o recebimento, mas não há controle de quantidades que entram ou saem do estoque, e as verificações de validade dos produtos ocorrem a cada recebimento, diretamente no freezer. A padaria é localizada ao lado do açougue, conforme apresentado na figura 3, e para a chegada dos produtos nos freezers tem próximo de 50 metros de distância, tendo uma movimentação com um fluxo maior de passagem através do açougue. Considerando toda a movimentação, há um deslocamento próximo a 80 metros partindo da entrada do recebimento até as gôndolas da padaria. Sabendo que ao caminhar com certa urgência esses operadores hipoteticamente podem se deslocar a 4 km/h, sua conversão em metros por segundo leva a 1,1 m/s, onde esse deslocamento todo pode ser efetuado em 1 minuto e 21 segundos. Protótipo inicial: um supermercado, possui muitos produtos para ser controlado e distribuído em suas gôndolas, analisado validade de estoque e reposição do que foi vendido ou das perdas encontradas. Uma padaria é apenas um nicho desse complexo sistema de engrenagens, no entanto, trata-se de um subnegócio, dentro do negócio principal. Isto é, traz desafios específicos a uma demanda de padaria, e deve ser tratada como tal. O receio dos empresários no aumento de controle de estoque está diretamente ligado à união desse subnegócio, junto ao principal, especificamente na demanda de compra e reposição que é efetuada por uma única pessoa. Segmentar as responsabilidades poderia ser um caminho, dependendo do volume de componentes e fluxos a serem controlados. Não é fácil a administração de volumes com times reduzidos, com isso sabe-se que o desafio está no planejamento da atividade, considerando uma boa administração de tempo, assim como uma boa parceria com os funcionários envolvidos no processo. Subnegócios demandam gerenciamento próprio para auxiliar na chegada das informações e tomada de decisões. Isso se traduz diretamente à quantidade de velocidade da chegada das informações ao setor de compras, de modo a repor estoque, fazer pagamentos e buscar novos parceiros.
Há inúmeros meios de buscar essa velocidade, como distribuição de responsabilidade a um gerente responsável pela administração de movimentação do estoque, quantidade de produto processado e reabastecimento das gôndolas, e esse repassando diariamente as informações planilhadas ao final de cada expediente. O recurso da tecnologia da informação, nesse caso pode ser feita em uma rede integrada à intranet, com o uso de softwares específicos de controle de estoque, como ERP, ou mais simples como softwares livres comerciais, como planilhas de Excel. O importante é a chegada das informações ao final do dia. Mas, pode ser feito por fichas escritas contendo lista de todos os produtos, apenas escrevendo os números da baixa de estoque. Nesse caso, é de extrema importância o comprometimento desse gerente, e por isso entende-se que essa deva ser sua única e exclusiva função, pois havendo outras atividades, pode-se perder o controle diário. É importante que se tenha um estoque próprio e próximo, devido ao controle de perecíveis, assim como um recurso para que os produtos que cheguem de fornecedores tenham facilidade de acesso ao local, devido à manipulação de perecíveis. Essa entrada é função desse gerente em recepcionar esses produtos. Por isso foi listado o uso da curva ABC, separando os estoques em gerais, variáveis e fixos e controlando periodicamente suas validades nesse momento. Há muitas ferramentas que podem ser utilizadas como codificação por barras, leitores digitais e controle de prateleiras sendo feito pelos fornecedores ao invés de funcionários. No entanto, é importante aqui a amarração de contratos de responsabilidade, firmando perdas e atrasos de entregas e reposições pelo parceiro. O empreendedor deseja aumentar a sua produção na padaria, portanto deve-se levar em consideração todos os parâmetros do protótipo inicial quanto à capacidade de operários em produzir, assim como movimentar seu estoque que possivelmente coincidirá com um maior fluxo de recebimento. O mesmo ainda deseja empreender em uma área de preparação de alimentos próprios, de linha exclusiva, onde uma cozinha industrial será de grande valia para a operação. Analisando o layout fornecido pela empresa, e entendendo as regras sanitárias para manutenção do estoque da padaria e açougue, nota-se que o fluxo entre os freezers até a chegada da mesa de corte da padaria compete entre si na movimentação dos seus funcionários, que se soma aos do açougue até não citados no momento. Um caminho simples proposto é a redistribuição dos espaços, de forma que o açougue e a padaria desfrutem de um caminho menor a ser percorrido, e assim otimizando a operação com baixo custo inicial, podendo inclusive ser replicado de imediato e refeito sua cronoanálise. Trocando-se de posição do portão de acesso à área do supermercado, para mais próximo do centro da parede do prédio, pode-se notar que o deslocamento tende a cair pela metade para acessar a padaria, onde ora ter-se-ia 50 metros desde a conferência da líder, pode-se estimar novo deslocamento próximo entre 25 a 20 metros dependendo da sua localização. Isso abre a oportunidade de haver área ao fundo onde ocorre o deslocamento e permite uma seção fria de um lado e uma cozinha industrial do outro, próximo do estoque e área de conferência. Faz sentido haver controle próximo da cozinha onde um mini escritório pode ser arranjado de modo que a líder possa acessar um sistema interligado à rede, com um telefone de acesso ao comercial, facilitando a operação de controle e monitoramento de entrada dos produtos. No tocante quanto à gestão do estoque atual do setor de padaria, identificamos prontamente oportunidades de melhoria na gestão com a aplicação da ferramenta curva ABC, sendo, item classe A grupo de produtos mais importantes à demanda de consumo e venda, tratados com atenção específica pelos gestores devido ao seu custo, item classe B grupo de produtos intermediários entre as classes A e C, importantes equiparados a médio nível de aquisição de consumo e venda, item classe C grupo de produtos menos relevante ao consumo e venda. Além desta proposta, sugere-se também a adoção de um sistema de informação para a gestão das informações relacionadas ao estoque e suas reposições, contando com uma otimização do layout proposto para a expansão do setor de padaria, além de ferramentas para a identificação de informações sobre os produtos, como prazo de entrada e prazo de validade e adoção da ferramenta FIFO ou EPS, agregando eficiência na gestão do estoque e mitigação de perdas relacionadas ao estouro de validade. Não obstante a perdas por validade, sugere-se o entendimento da legislação relacionada à armazenagem, acesso e fluxo de limpeza do local.